Hoje é dia de falar do prodígio mais velho do mundo. Dick Grayson completou 85 anos. Fala, observadores! Bem, como eu falei na chamada, Dick Grayson, primeiro Robin, completou em abril de 1940 a idade de 85 anos de lançamento. Pois é, Dick surgiu pela primeira vez na Detective Comics número 38, em uma história de origem, onde vemos seus pais, John e Mary Grayson, perderem a vida após seu trapézio ser sabotado pelo mafioso Tony Zucco, que desejava chantagear o dono do circo, Jack Haley, para a proteção dele e de toda a sua trupe. Bruce Wayne foi uma das testemunhas do desastre e, com isso, adotou o jovem Grayson, levando-o para a sua mansão Wayne. Bem, aqui a história sempre conta com algumas mudanças, pois na primeira história Bruce já adota Dick pensando em torná-lo menino prodígio, Robin, mas existem outras correntes onde mostra Dick descobrindo que Bruce é o Batman, pois ele se ausenta constantemente durante a noite, deixando o jovem Dick Grayson junto com o mordomo, Alfred Pennyworth, remoendo as perdas de seus pais. Bem, independente da forma como Dick Grayson se torna o Robin, ele ajuda o Batman a deter Tony Zucco, se tornando o primeiro ajudante mirim de um herói. Não vou usar o termo super-herói, porque eu acho que não cabe aqui. Tá, eu sei que já tivemos Lothar. Isso é uma outra questão que um dia eu vou falar, pode esperar. Mas o termo sidekick foi cunhado com o surgimento de Robin. Depois do surgimento do menino prodígio nos Estados Unidos, The Boy Wonder, vamos a outros heróis e super-heróis que ganharam parceiros jovens, como Centelha, que auxiliava o primeiro Tocha Humana, Ricardito, que acompanhava o Arqueiro Verde, Buck Barnes, que fazia parceria com o Capitão América, e Capitão Marvel Jr., que se tornou o primeiro parceiro do Capitão Marvel, que é conhecido hoje como Shazam ou somente como Capitão. Bem, continuando a falar sobre Dick Grayson, o personagem teve uma trajetória que podemos chamar de questionável nos quadrinhos, graças ao psicólogo Frederick Wertham, que em seu livro A Sedução do Inocente escreveu o seguinte: vários anos atrás, um psiquiatra da Califórnia apontou que as histórias do Batman são psicologicamente homossexuais e nossas pesquisas confirmaram inteiramente a sua suposição, só que ignora os fundamentos da psiquiatria e da psicopatologia do sexo por deixar de perceber a sutil atmosfera do homoerotismo que permeia as aventuras do Batman maduro e do jovem amigo Robin. Pois é, galera, um mero parágrafo causou uma verdadeira balbúrdia nos quadrinhos do Batman, pois fez com que Bill Finger, Edmond Raymond e Sheldon Moldoff criassem as personagens Menina Morcego e Mulher Morcego, como ficaram conhecidas inicialmente aqui no nosso país, no Brasil. Então, em meados da década de 1960, Robin ganhou sua versão em carne e osso. Assim, ele já havia sido interpretado pelos atores Douglas Croft e Johnny Duncan na década de 1940 em cineséries da Columbia Pictures, mas em 1966 foi Burt Ward que imortalizou como personagem na série de TV da Fox, Batman. Com a série surgiu a primeira Batmania e Robin embarcou nessa popularidade, sendo um grande sucesso entre os jovens. Na verdade, Bill Finger e Jerry Robinson foram os verdadeiros criadores do personagem e eles tinham essa intenção: popularizá-lo
entre os mais jovens e tornando o Batman mais acessível e menos sombrio. Quando a série acabou e entramos na década de 1970, Dick Grayson foi para a Universidade Hudson, onde começou a ter aventuras solos e integrando os Jovens Titãs. Bem, esse grupo surgiu, os Jovens Titãs, lógico, bem antes da década de 1970, unindo o Robin com o Kid Flash, sobrinho de Barry Allen, Wally West, e Aqualad, o pupilo de Aquaman, Garth. Os três se juntavam para enfrentar o Senhor Ciclone e mais tarde se juntaram também a Moça Maravilha, que sempre teve uma história bem complexa, mas que era Donna Troy, para enfrentar um ser enorme. Na década de 1970, os Jovens Titãs eram formados por novos membros e eram patrocinados pelo Sr. Júpiter, um filântropo que decide financiar o grupo, mas Dick participava menos ativamente do grupo por causa da universidade. Quando o personagem entrou na década de 1980, viu-se que existia uma necessidade de ser mudado, pois seu uniforme agora era usado pelo novo Robin, Jason Todd, que na época teve uma fatalidade semelhante a ele, mas ao invés de Zuko estar envolvido, era o Duas Caras. Com isso, Dick só viu uma solução: se tornar um novo herói, o Asa Noturna. Seu primeiro uniforme, concebido por George Pérez, era um exemplo clássico da década de 1980. Na época, Dick namorava sua parceira dos Jovens Titãs, a princesa de Tamaran, Coriander, e que era conhecida como Estelar. Assim, como seu tutor Bruce Wayne, Dick Grayson era um rapaz que as meninas, moças e mulheres ficavam fascinadas. Um jovem atleta, acrobata, inteligente, com expertise de detetive, que cantou Beth Kane, Bárbara Gordon, Dalla Dubois e Coriander. Lógico que o romance dos dois começa porque a princesa de Tamaran queria aprender o inglês e para isso era necessário beijar um dos terráqueos e ela escolheu Dick Grayson para isso. A relação de Dick e Corey era para ter terminado em casamento, mas na época Ravenna estava possuída pelo seu pai e terminou atacando os dois. Bem, o segundo Robin, Jason Todd, teve uma mudança drástica após Crise nas Infinitas Terras, se tornando um jovem delinquente que o Batman adota e transforma no Robin, mas ele termina sendo assassinado pelo Coringa, deixando a vaga de Menino Prodígio em aberto. Então surge Timothy Drake, que revela a Dick Grayson saber que ele é o primeiro Robin e que Bruce Wayne é o Batman, usando de simples análise. Pois, quando era criança, estava no circo e viu os pais de Dick Grayson morrerem no acidente do trapézio. Logo depois, Batman surge com um parceiro. Então, juntando os pontos, ele concluiu tudo. E, com o tempo, Timothy se tornou o terceiro Robin. Como Asa Noturna, Dick Grayson liderou os Jovens Titãs por anos a fio, até o governo assumir o controle do grupo e colocar Arsenal à frente, fazendo Dick sair quase definitivamente, nunca podemos dizer definitivamente, nos Jovens Titãs. Quando Bruce Wayne fica paraplégico, graças a Bane, este coloca Jean Paul Valley atrás da máscara do Cavaleiro das Trevas, o que foi mais um motivo para conflitos entre Dick e seu tutor. Algo que vinha desde que ocorria sua chegada à fase púbere, mas não se via mais como aquele menino que tinha de seguir as ordens de seu pai. Quando estava em ação, preferindo seguir uma carreira solo, Dick aceitou Jason se tornar o Robin, mas não concordava com a ideia de outra criança ser colocada nesse mundo turbulento e sinistro. Já Timothy, ele era um jovem mais astuto e Dick chegou até a ajudá-lo, mas o legado do Batman era algo que, sinceramente, gente, de certa forma, Dick esperava herdar, mesmo tendo criado sua própria carreira como Asa Noturna. Bem,
Quando Bruce conseguiu se curar e tirar o capuz de Jean Paul, ele passou para Dick temporariamente, que assumiu o legado por um curto período, como eu falei, até Bruce poder vir a vestir a máscara e o uniforme. Toda essa forma de compreensão sobre Dick Grayson vinha da mente de Dennis O'Neil, um dos maiores entendedores do Cavaleiro das Trevas nos quadrinhos da década de 1970 até 1990. Dick assume um traje mais simplista um tempo depois, sem detalhes amarelos, com um tom azul sobre um tom escuro, sem cinto de utilidades, então braceletes ligados a luvas, e ele usava os bastões que tinha uma forma de empunhadura dupla, interligados na parte de trás da sua cintura. Quando a entidade Technis surge para assimilar todos os antigos titãs, Dick é um desses. Junto com o Flash, agora o Wally West, assumindo o traje do tio, Troia, Donna Troy, teve, como eu disse, várias mudanças no passar dos anos, Tempest, que era o Garth, assumindo os poderes de manipulação da água herdados de seus antecedentes, Mutano e Estelar. Ele conta também com a ajuda da Liga da Justiça. Então, eles se livram da entidade e salvam Cyborg, que havia desaparecido há muito tempo. Os Titãs se reúnem com o financiamento de Mutano, contando com novos membros e Dick Grayson na liderança, enquanto o terceiro Robin fazia parte do grupo Justiça Jovem. Em julho de 2003, Judd Winick e Ale Garza unem os dois grupos para encarar uma ameaça chamada Índigo somente. Ela assume o controle dos super-robôs da Fortaleza da Solidão e um desses termina tirando a vida de Donna Troy, a Troia. Bem, vamos agora ao pedido que sempre precisamos fazer aqui. Se vocês estão gostando do vídeo, deixe o like aí. Caso não esteja gostando, não tem problema nenhum, pode dar o dislike. Vai pelo feedback que entra a gente. Assim, e também, lógico, né? Se estão gostando, não esqueçam nunca de se inscrever aqui embaixo no nosso canal e não esquecendo o peteleco na sinetinha para receber as comunicações dos vídeos que eu posto aqui no Velho na Torre. Bem, vamos seguindo. Estelar e Cyborg assumem um novo grupo de Jovens Titãs, enquanto Arsenal e Asa Noturna assumem a liderança de um novo grupo, Renegados. O grupo passa por vários problemas, principalmente porque Batman os vigia de perto, já que ele foi o fundador do grupo original. Quando a saga Crise Infinita ocorre, Índigo, que ficou no grupo para ser vigiada de perto pelo Asa Noturna e Arsenal, se volta totalmente contra a equipe, mostrando ser uma oitava versão de Brainiac. Quando a saga termina, Dick, Donna, Vic, Wally, Ravenna, Gary e Corey se reúnem em uma nova equipe dos Titãs, permitindo que Timothy assumisse os Jovens Titãs. Bruce enfrenta vários problemas, em especial ele encara Darkseid de frente, sendo aparentemente morto, e uma guerra para assumir o manto e o capuz do Batman se inicia. No começo, Dick demonstrou que não tinha interesse nenhum, mas quando Jason Todd decide assumir o manto do Batman e termina derrotando Timothy Drake, que desejava o mesmo, mas era jovem demais para isso, Dick volta a enfrentar Jason Todd. Assim, os dois já haviam se enfrentado antes, pois desde que Jason havia retornado em Crise Infinita, graças ao Superboy Prime, ele vinha sendo bem errático, agindo de forma bem violenta e não poupando vidas. Ele rouba um dos trajes do Asa Noturna e começa a agir em Bloodhaven, cidade que Dick havia adotado e estava residindo. E os dois entraram em um confronto quase mortal. Dick vence de novo Jason nas duas vezes e assume o manto do Batman, tendo Damian Wayne como seu Robin, enquanto Timothy Drake assumia o traje de Robin Vermelho.
Bruce retorna, mas ele permite que Dick continue como Batman, enquanto funda a Corporação Batman, permitindo que em vários cantos do mundo tenha um justiceiro mascarado como ele, tendo o Batman como inspiração, e que possam agir financiados pela corporação. Então, acontece ponto de ignição e surgem os 952, onde o uniforme de Dick Grayson muda totalmente novamente, não totalmente, mas muda novamente. Mas agora é mais tecnológico e, ao invés do azul no símbolo, ele dá preferência ao vermelho, em uma alusão ao traje do filme Batman e Robin de 1997. Sim, Dick Grayson voltou ao cinema na década de 1990, em 2 filmes dirigidos por Joel Schumacher, sendo interpretado pelo ator Chris O'Donnell. E, me perdoem os fãs desses filmes, para não dizer que eu nunca vi, eu já vi milhares de interpretações de O'Donnell, e sua rebeldia no filme não parece orgânica, ou seja, não tem uma motivação clara, diferente do que acontece nos quadrinhos. Bem, como sabem, não sou muito fã dessa fase dos 952, já varei isso em vários vídeos. Então fica complicado falar sobre algo que eu li bem superficialmente. Mas sei que Dick ganha o Circo Harley como herança. Assim, eu tenho 3 problemas com essa fase do Dick Grayson. A primeira é que não é coerente com os Titãs, como os Titãs existiram. Se ele teve ou não algo a ver com a base, ou se ele teve algum romance com o Babs, ou mesmo com o Corey. A segunda é uma constante dependência de tecnologias para fazer com que ele seja um bom vigilante, algo que não acontecia antes. E, por fim, ter um editor executivo como Ed Berganza. Berganza, por anos, foi acusado pelas funcionárias da DC Comics de misoginia e tratamento abusivo. Em 2012, ao invés de demiti-lo, a DC Comics somente o rebaixou para editor. Só que o movimento Me Too ganhou força em 2017 e vários processos contra o editor surgiram, levando a DC a demiti-lo em definitivo. Bem, os problemas com essa fase não cessaram, pois, em determinado ponto, decidiram que Asa Noturna seria o estopim da minissérie Vilania Eterna, onde o personagem seria quase morto pelo Sindicato do Crime, levando a deixar de ser Asa Noturna e se tornando o Agente 37 da Organização Espiral. Essa fase, eu sempre falo que é uma mistura de James Bond com Ethan Hunt, pois mistura uma ação diferente da época de Dick Grayson como Robin ou Asa Noturna. E somente para pontuar, durante passados anos, sua história de origem sempre teve podemos dizer, consenso, mas era incrementada com vários detalhes, principalmente em minisséries, como Vitória Sombria e Robin Ano 1. Bem, voltando, quando a DC Comics percebeu que o 952 se tornou um verdadeiro desastre, lançou a minissérie chamada Convergência, onde a editora estava de mudança de Nova York para a Califórnia. E depois disso veio o Renascimento DC, onde Dick Grayson voltou ao traje de Asa Noturna. Assim, por anos eu acreditei que o editor-chefe da DC Comics, Dan Didio, tinha algo contra Dick Grayson ser o Asa Noturna, ou ser o Robin, ou mesmo ele existir, tentando de várias formas se desfazer do personagem. Mas, hoje, eu percebo que era uma incoerência da minha parte, pois Didio, apesar de participar do comando da DC Comics de 2002 até 2020, muitas das decisões editoriais poderiam partir dos editores executivos, e minhas suspeitas pioraram quando, em novembro de 2018, na Batman 55, decidiram dar um tiro na cabeça de Dick Grayson. Pois é, tudo é parte dos 2 arcos das histórias que ocorreram nas histórias do Batman e Asa Noturna, onde Dick Grayson assume o nome de Rick Grayson,
outra forma de se usar o nome dele, Richard Grayson, e para fugir das piadas que surgiam com o sobrenome, ou melhor, com o nome Dick, que se refere ao falo masculino em inglês. E se torna taxista em Bloodhaven. Isso foi um tapa enorme na cara dos fãs de Grayson, mas eu compreendo a intenção de Bob Chase com essa ideia, pois após Rick Grayson assumir o volante de um táxi, precisou de 4 pessoas assumirem seu lugar, 3 policiais e um bombeiro. Além do que, Chase mostra que Dick Grayson aguentava tudo e nunca usou armas letais, diferentemente daqueles que assumiram o seu lugar. Isso forçou o retorno de Dick como um herói. Ele voltou à ação, principalmente quando o Garra começa a agir em Bloodhaven. No começo é o bisavô revivido de Dick Grayson, William Cobb, mas por Dick estar com problemas de memória devido ao tiro, conseguiu ser manipulado pela Corte das Corujas e se tornou o Garra, agindo de forma hostil. Dick recupera sua memória, mas logo Coringa chega a Bloodhaven, levando-o a enfrentá-lo e sua nova parceira, Gancho. Durante esse tempo que narrei, com o Dick sofrendo de amnésia, ajudando os Asas Noturnas, sendo manipulado pela Corte das Corujas e enfrentando Coringa e Gancho, ele não usava ainda o traje de Asa Noturna, pois não recordava disso. Na verdade, o infame Scott Lobdell, Fabian Nicieza, Zach Kaplan e Dan Jungers criaram uma história de reconstrução do personagem, chegando ao final em 2020, com ele voltando a ser o vigilante de Bloodhaven, o verdadeiro Asa Noturna. Durante o evento do relógio do fim do mundo, descobriram que tudo que bagunçou a continuidade do universo DC foi culpa de ninguém menos do que o Dr. Manhattan, e Dick se juntou ao grupo para enfrentá-lo em Marte. Mas, lógico, que foram derrotados. Dick retorna à Terra e age em Bloodhaven e, com os seus antigos companheiros dos Titãs, decide criar a Academia dos Jovens Titãs, onde prepara os jovens heróis para o futuro. A partir daqui, a importância de Dick Grayson para o universo DC cresce de forma significativa, mas lógico que ele passa por grandes agruras antes disso, pois sua academia é atacada pela sociedade secreta de supervilões lideradas pelo Exterminador, destruindo a Torre Titã, traumatizando vários alunos e deixando Dick se questionando novamente de sua capacidade como herói e como líder. Mas quando John Kent, o novo Superman, se vê entre apuros, é Dick que assume a liderança e o grupo unido de super-heróis consegue vencer as forças lideradas por Exterminador e Pária, que havia sido dominado pela escuridão. Essa vitória mostrou aos membros da Liga da Justiça que os Titãs, a Justiça Jovem e John Kent eram competentes o suficiente para cuidarem das missões em grupo e, sendo assim, decidiram dissolver o grupo, fazendo com que os Titãs fossem a principal força de defesa da Terra. Bem, acho que já é o suficiente para comemorarmos esse personagem octogenário. Dick Grayson, seja como Robin, ou Asa Noturna, ou Batman, seja como líder dos Jovens Titãs, dos Renegados, ou dos Titãs, e ele é uma força grandiosa dentro do universo DC. Ele reapareceu na série de TV Titans, sendo interpretado por Brenton Thwaites, e eu achei de forma fantástica. Alguns não concordam comigo, construindo um futuro maravilhoso para o personagem em um seriado de TV, bem diferente dos anteriores. Falar de Dick Grayson me traz
uma enorme alegria, pois foi graças a ele que eu comecei a gostar de quadrinhos de super-heróis e virei um Batmaníaco. Quando falam alguma coisa, sinceramente, não me importo. E que venham mais 85 anos com Dick Grayson, o eterno Robin e o nosso querido Asa Noturna. E eu vou finalizando o vídeo aqui, eu não tenho mais nada para falar, eu acho que já falei até demais. Se gostaram do vídeo, deixa o like aí, se não gostaram do vídeo, pode dar um dislike, fica aquele feedback aqui pra gente. Se gostaram do vídeo, comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo se gosta de Dick Grayson, se não gosta de Dick Grayson, comentem. Vamos conversar sobre Dick Grayson, 85 anos desse personagem. E outra coisa que eu também peço aos meus observadores, peço também para vocês, compartilhem o vídeo, joga esse vídeo para frente para trazer mais pessoas aqui ao Velho na Torre. E coloquei no começo, coloquei no meio e peço agora para vocês, aqui embaixo tem um botãozinho de inscreva-se, clique nesse botão de inscreva-se, não esquece nunca mesmo do Peteleco na sinequia para estar recebendo as comunicações dos vídeos que eu posto aqui, às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa, muito obrigado a todos vocês, até mais, fui.